revista eletrônica, o seu Tudo de Bom começa agora com a coach de emagrecimento, Jussara Bunareto. É o nosso Qualidade de Vida que está no ar. Hoje um pouquinho mais longe, Jussara. Isso, em tempos de coronavírus, nós precisamos ficar um pouco mais afastados. E com aquela dica, né? Fiquem em casa e nós estamos aqui com essas dicas falando de obesidade. Isso. Um dos grandes fatores de obesidade, dos fatores de adquirir então o Covid, né, que é a obesidade, né? A obesidade é um fator de risco, então Também. Não só o fator cardiovascular, mas a obesidade gera um processo inflamatório e aumenta muito o risco, né? Mas hoje a gente vai falar de uma grande arma contra a obesidade, que é a cirurgia bariátrica, né? Então é uma das soluções que dão resultados bons. Só que a gente tem que ter um cuidado especial, especialmente após a cirurgia, por causa das proteínas, né? Então uma das maiores dificuldades que as pessoas têm pós-cirurgia é manter o nível de proteína no organismo para manter a sua massa muscular e, com a sua massa muscular dentro do padrão adequado, ter imunidade também. Então, quando a pessoa não se alimenta na quantidade ideal de proteínas, isso vai levar à redução da massa muscular e, consequentemente, diminuição da imunidade, tá? Então, uma das dificuldades, isso aqui aparece, tem 3 técnicas. A cirurgia bariátrica, então a técnica corta um pedaço do estômago, daí o estômago fica pequeno, Diminui. não cabe muitos alimentos, né? E tem uma outra que diminui ainda mais, o pedaço do estômago é bem pequeno e é colocado um pedaço do intestino ligado direto ali. Então, com isso diminui a absorção, diminui a produção, diminui a absorção dos alimentos, né? Diminui a quantidade de ácido no estômago. Com menos ácido do estômago não consegue desmanchar bem a carne. Então, a maioria das pessoas que tem redução do estômago tem dificuldade para comer carne. E qual é a nossa principal fonte de proteína? Carne. Então, isso dificulta bastante então, a conseguir dar suporte para a necessidade de proteína pós-cirurgia, tá? Então, o ideal que a gente tenha seria 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia, que daria mais ou menos umas 120 gramas de proteína. Um bife médio é em torno de 20 gramas. Então, para a pessoa conseguir no mínimo 80 gramas, ela teria que comer 4 bifes. Então, é difícil. E um bife médio, a pessoa de estômago pequeno vai conseguir comer um pedacinho pequeno. Não consegue comer um bife médio, tá? Então, essa é uma grande dificuldade. Então, quais são as proteínas? Então, o ovo é uma proteína, o leite é proteína, grão de bico, aí a pessoa tem que substituir e colocando esses outros substitutos da carne, né? Então é o ovo, é o grão de bico, é o leite, são as oleaginosas, tá? São fontes de proteína, então pode buscar proteína vegetal. Na realidade, a pessoa tem que reaprender a se alimentar. Isso, e especialmente dando muita importância na quantidade de proteínas, tá bom? Então, a carne é um alimento que tem os chamados 9 aminoácidos essenciais. Então, a fonte principal dos 9 aminoácidos essenciais é a carne. Por que são chamados essenciais? Porque o nosso corpo não produz esses aminoácidos, eles precisam vir da alimentação. Precisamos suprir o nosso organismo. Então, o suprimento de proteína vindo dos vegetais é mais difícil, porque a maioria dos vegetais, eles não têm a quantidade, são proteínas incompletas, porque não tem os 9 aminoácidos, tá? Uma das substâncias que tem 9 aminoácidos é a quinoa. Desde que a gente sentou aqui para bater esse papo, eu fiquei pensando, o que será que a quinoa faz aqui na mesa? É um grão, né? É um grão que ele vem em grão ou vem cortadinho a quinoa, né? Em flocos, a gente encontra em flocos ou em grão. Então, por exemplo, pode usar a quinoa em substituição do arroz ou fazer o arroz com a quinoa.
Tá? Então, daí tu já está ingerindo o carboidrato com a proteína. Pode usar quinoa em cima da salada, na fruta, no iogurte. Então a gente vai conseguir suprir em maior quantidade. Já tem os 9 aminoácidos aqui. Esse é o único que tem os 9 aminoácidos completo, tá? Fora isso, daí a soja também tem os 9 aminoácidos, que é uma das coisas, só que a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade, porque a restrição por causa da soja transgênica. Hoje em dia, né, tá dizendo, come soja, mas a soja é transgênica. É um bom alimento, mas é transgênico, então a gente tem uma certa dificuldade de usar. Então, o bife de soja seria um substituto, né? Ok? Então, grão de bico, o feijão, a lentilha, a ervilha, são todas proteínas vegetais. Mas um grande aliado para substituir a carne... não tem os 9 aminoácidos, só a quinoa e a soja. Isso, exatamente. Tá bom? Já pensei que estava completa com feijãozinho também. Não tem os 9 aminoácidos. A gente tem que misturar um pouco daqui ou um pouco de lá, que é para conseguir suprir os 9 aminoácidos, tá bem? Então, assim, o prato do bariátrico, né? Então, aqui tem o prato, como é que deve ser o prato do bariátrico, né? Que é 50% de proteínas, então a metade do prato de quem fez cirurgia bariátrica tem que conter proteínas. 20% são os carboidratos, que é o arroz, a batata, a polenta, o aipim, né? E 30% de saladas, legumes, tá? Então, metade do prato dos bariátricos precisa ser proteína, enquanto que na pessoa normal é 25% só. Então ele tem que dobrar a quantidade de proteína para conseguir suprir o que o corpo precisa, tá? Então isso é uma das grandes necessidades. E quando a pessoa não consegue, ela precisa fazer suplementos. Pode usar whey protein, pode usar BCAA, e o que pode acontecer com essa pessoa que fez a cirurgia bariátrica? Se ela não consegue suprir essas necessidades de perda de massa muscular, né? Então, com menos massa muscular, maior a dificuldade de perder peso, ou de manter o peso, porque o músculo é o tecido que queima calorias. Então, ele vai ter dificuldade e baixa imunidade, tá? Porque a proteína é muito importante para manter a imunidade da pessoa. Aí pode voltar a adoecer e voltar a engordar também. Isso, exatamente. Então tem que botar a proteína, não adianta. Tem que botar 50% do prato do bariátrico precisa ser proteína. Então é importante que ele vá no médico, né, no nutrólogo, para fazer uma avaliação e fazer um acompanhamento com a nutricionista, visando justamente a suplementação e o acompanhamento de ver como é que está essa alimentação em relação às proteínas. Sim, ter todo esse aprendizado e todas essas considerações. Exatamente, ok? E eu já estou aprendendo também. Isso já serve pra gente, né? Isso, com certeza, porque às vezes a pessoa faz a cirurgia e muitas vezes deixa de ir no médico, deixa de acompanhar, e é importante que a pessoa que fez uma cirurgia mantenha o acompanhamento médico, o acompanhamento nutricional para manter a sua saúde, manter o seu peso também. E o peso, que senão volta a engordar, né? Volta a engordar de novo. Isso eu li hoje pela manhã no seu livro, doutora. Hoje pela manhã. Amar-se, a essência do emagrecimento. Exatamente, que há muitas das pessoas, um grande percentual das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica voltam a ter o peso. Exatamente, porque são fatores emocionais que não são levados em consideração, né? Porque a pessoa não tem conhecimento do que tem que ser feito, mas não consegue fazer. Isso a gente vai falar numa outra etapa, a gente vai falar sobre o engorda e emagrece, né? Que é o que acontece muitas vezes com quem faz a cirurgia bariátrica. Bom, deixa eu abusar um pouquinho da coach de emagrecimento, porque já que a gente está passando pelo Covid-19, pelo coronavírus, todo mundo, claro, está ficando mais em casa, né? É uma recomendação. E o que acontece quando a gente fica mais em casa? A gente acaba saltando a geladeira. Tá todo mundo muito ansioso também, não sabe como tudo vai ficar, muito nervoso com toda a situação. No geral, né? De saúde, de financeira, um estresse, um caos total. E eu gostaria de algumas dicas da nossa coach de emagrecimento para que todos possamos passar um pouquinho melhor por esse momento, já que temos que passar, né? Temos que ficar em casa
e temos que lidar bem com toda essa situação. Planejamento, tá? Então, assim, a gente está dentro de casa, a gente precisa manter as regras, que a hora que acorda, a hora que vai comer, a hora que vai fazer exercício. Ou fazer exercício dentro de casa? Sim, podemos fazer exercício dentro de casa. É uma hora da gente se descobrir novas maneiras de Isso. viver. Criar, planejar o futuro, planejar a viagem, conversar pelo WhatsApp com os filhos, conversar com o vizinho, através, né, via remota, aprender, tocar, fazer aula de inglês online, Olha, que assistir boa dica. lives. Não tem muitas lives? Muitas, direto. Tem músicos que tocam em lives, olha. Sim, né? os músicos também estão se redescobrindo nesse Isso, momento, né? então assistam lives, aprendam coisas novas, né? Tem muita gente fazendo live, de vez em quando eu faço uma a live Sara também, né? Explicando como é que funciona para ajudar no emagrecimento. Então, procure coisas novas. Não fique, estou dentro de casa, então não vou fazer nada. Não, faça. Continue fazendo coisas novas. Organize seu guarda-roupa, organize suas gavetas, pense, aquilo ali não está legal, aquele quadro podia ser um quadro diferente, podia ser um quadro mais bonito. Quem sabe que quadro eu posso colocar? Eu vou procurar na internet lá um quadro para botar na minha sala. Tanta coisa dá para fazer, então assim, não fique esperando que só que vá passar. Continue construindo a sua vida dentro de casa, fazendo exercícios, tendo horário regular, planejando as suas refeições, né? Então a vida continua, só que mais num outro formato, né? Num outro formato. Então se adapte com esse novo formato, tá? Que quem sobrevive é aquele que é bem adaptável, né? E se adapte nisso aí, saiba que é temporário, mas é necessário que realmente faça coisas novas, se disponha a aprender coisas novas, a fazer coisas novas, e você vai passar rapidinho por isso aí. Organizar a gavetinha interior, né? Isso aí. Amar-se. Amar-se é a principal arma para a gente vencer a obesidade e vencer muito dos desafios da nossa vida, né? Muitos então, obstáculos. Gostar da gente mesmo, no momento que a gente se ama, a gente consegue amar o outro de maneira muito mais fácil. Muito mais fácil. Amei! Obrigada, Obrigada. Sara.